Amém, irmãos. Ainda de pé, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Glória a Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Em diante. Nós estamos sujeitos a fazermos escolhas. E nesta noite nós vamos estarmos refletindo sobre qual a sua escolha. Isso mesmo. Sabemos que o Senhor nos concedeu livre arbítrio. Até porque para nós não sermos uns teleguiados. O Senhor nos deu livre arbítrio para nós escolhermos. Mas é preciso escolher bem, porque quem escolhe bem, ele colhe o melhor fruto. Mas quem escolhe mal, a recompensa será de acordo com a sua má escolha. Procure escolher bem. Não se deixe levar pelas circunstâncias, pelos fatos, pelas notícias, pela modernidade, pelo triunfalismo anunciado por aí afora, mas sim na qualidade que a palavra de Deus tem assim estabelecido para a sua vida. Um preço foi pago. Se aquele preço não fosse pago lá na cruz, nós não estaríamos aqui. Ou então, em vão estaríamos aqui, se não fosse pago aquele preço. É bem certo que nós não estaríamos aqui. Um preço foi pago para isto. Um preço foi pago para que nós chegássemos, encontrássemos aqueles portões abertos. Um preço foi pago para que tivéssemos essa alegria de poder cantar e glorificar o nome do Senhor. E dizer que confiando no poder desse Deus, no poder do amor do nosso Deus, nós não seremos abalados. Aleluia. E nós cantamos isto ainda há pouco. E não seremos abalados. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Qual a sua escolha? No livro de Malaquias, capítulo 13, capítulo 3, a partir do versículo 13, vamos ler. Onde diz o Senhor: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Olha quem está dizendo, o próprio Senhor. Um alerta. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Versículo 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente
a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, Senhor, ela tem qualidade, Senhor. Qualidade, vida, poder, autoridade, que nos traz, Senhor, uma mansidão para podermos assimilar, para podermos sentir um gosto diferente, porque é a tua palavra. E nela nós podemos ver a tua bondade, o teu amor e o teu Espírito, a essência do Espírito que está na tua palavra. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor tenha plena liberdade para agir, tocar e falar na mente e no coração dos seus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, completa, né? É a palavra completa. São palavras ditas pelo Senhor. São palavras inspiradas ao profeta Malaquias, inspiradas por Deus, onde nós encontramos ali uma veracidade, uma preocupação de Deus. Mas Deus não está preocupado com aqueles que desobedecem. A preocupação do Senhor é ser cada vez mais amável para com aqueles que o servem, que o obedecem. Então, por isso, qual a sua escolha? Porque nesses versículos que nós lemos, nós vemos ali uma escolha. Deus está falando, está exortando aquele povo, porque eles estão fazendo uma escolha errada. Uma escolha baseada naquilo que os olhos estão vendo, mas não sabe o que acontece por detrás dos bastidores. Por isso diz o Senhor: vocês têm dito palavras duras contra mim. Ora, imagine, o próprio Deus dizendo isso: vocês têm dito palavras duras contra mim. Chega-se a uma certa conclusão que diz assim: pronto, chegou o momento da ira de Deus. Eu acredito que no momento que o profeta Malaquias estava falando aquilo para o povo, alguns chegaram a pensar: pronto, alguns daqueles que desobedeciam devem ter imaginado: pronto, estou frito. E agora? A mão de Deus vai pesar sobre mim. Vai pesar sobre mim. Vocês têm dito palavras duras contra mim. Olha, a preocupação de Deus. Isso não foi só naquela época do profeta Malaquias. Deus tem se preocupado todos os dias com o seu povo, com aqueles que o obedecem. A preocupação maior de Deus é justamente com aqueles que o obedecem, para que eles não sejam contaminados pelo pecado, contaminados pela desobediência do mundo. Olha, o Senhor Jesus disse: o mundo jaz no maligno. E nós temos que termos justamente o cuidado de estarmos apercebidos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A palavra do Senhor fala, inclusive, que os pássaros eles podem sobrevoar a nossa cabeça, mas nós não podemos deixar que eles venham fazer ninho. É o cuidado, é o zelo que nós temos que ter diante da palavra do Senhor, diante do próprio Deus. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam o que temos falado contra ti. É aquela situação de que eu estou sempre errado, estou sempre certo. Errados são os outros. Eu estou sempre certo. Aquela questão sempre da justificativa. Eu fiz isso, sabe por quê? Esse é o problema. E não se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, tenho pecado, mas eu preciso de Ti, ajuda-me, Senhor, porque a Ti eu confesso o meu pecado e sei que serei perdoado. Mas o Senhor está dizendo para aquele povo: ainda assim perguntam o que temos falado contra Ti. Vocês
dizem: é inútil servir a Deus. Já que eles dizem o que temos falado contra ti, o Senhor foi lembrando, começando a lembrar. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Parece até, né, até nos assusta. Mas será que isso mesmo estava acontecendo? Não, estava acontecendo e acontece até nos dias de hoje. E acontece até nos dias de hoje, irmãos. Essa situação de querer encobrir os erros e tentar convencer a Deus de que existe coisas boas, coisas melhores. E por que eu não posso, se todo mundo pode? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que ganhamos? Era a pergunta. E o Senhor começou a lembrar. Começou a trazer na mente deles. Não porque o Senhor queria agir contra aquele povo, mas sim para alertar do seu erro, das suas opções erradas. E nós temos que trazer essa situação para os dias de hoje. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que abre as portas que ninguém fecha, que liga aqui na terra e será ligado nos céus. Nós somos este povo. E nós temos essa qualidade a ser preservada em todos os dias da nossa vida. Temos que ter esse cuidado. A nossa apresentação diante do Senhor tem que ser uma apresentação mesmo gabarito, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse povo, ele tinha duas faces. Eles tinham duas faces. Uma era aqueles que eles se apresentavam diante do Senhor em adoração, sacrificavam, ofereciam os seus sacrifícios, mas os seus atos, a sua conduta era totalmente diferente. E ainda achavam motivos para poderem alegar justiça, para poderem alegar diante do Senhor de que eles tinham razão. E se pudessem, eles até diriam: nós estamos certos, o Senhor, Deus, é quem está errado. Mas às vezes, irmãos, nós não estamos muito longe dessas coisas, não. E precisamos estarmos policiando mesmo a nossa vida. Precisamos estarmos policiando a nossa vida para sabermos o que temos feito. O que temos feito da nossa vida? Quais são as nossas escolhas? As nossas escolhas, elas têm se confundido com o mundo, com o que o pecador, nesse mundo de confusões por aí. Será que nós temos feito a diferença? É obrigação da igreja, que somos nós, fazemos a diferença, até porque o Senhor Jesus, Ele nos disse claramente: vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal desta terra. Mas o Senhor disse isso, sim, privilégio para nós que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque no princípio disse Deus: haja luz e houve luz. E no livro de João, capítulo 8, versículo 12, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Isso está acontecendo na sua vida? Qual a sua escolha? O que você tem escolhido? Ser a luz do mundo? Ou ser iluminado pelo mundo? Pela falsa iluminação desse mundo? O mundo jaz no maligno. Isso significa dizer que há trevas. Jesus, a luz, que Jesus veio ao mundo, mas o mundo amou as trevas. Qual é a nossa escolha? A luz
ou as trevas. São coisas pequenas, pastor. São coisas insignificantes. Vê que todo mundo faz. Todo mundo faz e se dá bem. Eu acredito até que Deus nem esteja se importando com o que eles estão fazendo, com o que o mundo faz. É preciso termos consciência com a qualidade daquilo que nós temos que apresentarmos para Deus. Sede santo porque eu sou santo, assim diz a palavra. Sem essa santificação ninguém verá a Deus. Sem essa santificação ninguém verá a Deus. No versículo 15 diz: por isso agora consideramos felizes os arrogantes. Deus falando ainda para aquele povo. O que eles andavam dizendo. Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam o que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Escapam ilesos o que desafia a Deus. Nós não podemos, irmãos, achar que a prosperidade do ímpio, que a prosperidade do ímpio é o que nós deveríamos estarmos ali buscando. Ainda há poucos dias, semana retrasada, o pastor Sandro pregando e falando justamente sobre aquela mulher, a mulher cananeia, aquela que disse para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Então, a partir daquele dia, eu comecei a pensar justamente que nós somos esses filhos. Nós somos esses filhos. E se nós formos o exemplo, como disse Jesus, vós sois a luz do mundo, eles têm que comer, é eles que comem as migalhas que caem da nossa mesa. É eles que têm que serem atraídos pela luz que está em nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seja lá quem for, não importa a prosperidade que ele tenha, mas o que está com ele, se ele não é um servo de Deus, se ele não obedece ao Senhor, o Espírito que está nele não é o mesmo Espírito que está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o Espírito que está em nós, eles nos levam à presença de Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós fizermos primeiramente essa escolha de aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, fizemos essa escolha de deixar que Ele seja o Senhor eterno na nossa vida, irmãos, olha, nós não seremos abalados pelas circunstâncias do mundo. Não interessa, irmãos, nós já temos um lugar de privilégio, ao qual o Senhor mesmo já estabeleceu para nós. Um lugar junto com o Senhor. Eu não estou falando isso depois da morte, não. Eu estou falando todos os dias da nossa vida. Ele já foi planejado por Deus para vivermos, pois o Senhor diz: sem mim, nada podeis fazer. Entregue. Faça a escolha certa, entregando mesmo os seus caminhos ao Senhor. Porque o mundo tem, o homem, ele tem tantos e tantos caminhos, mas Jesus é um caminho só, um só caminho que nos leva à verdade, que nos leva à vida, que nos leva à presença do Pai. Só Ele teve a coragem, competência e obediência ao Pai para assumir um lugar que não era o nosso, para que, como já disse no princípio, tivéssemos hoje esse privilégio de estarmos aqui diante do Senhor, adorando o nosso Deus, nos alimentando na palavra do Senhor, um alimento que é para o corpo, alma e espírito. Esteja sóbrio, isso mesmo, sóbrios, diante daquilo que o Espírito Santo de Deus tem anunciado às igrejas, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Aleluia. Em nossos dias vivemos situações semelhantes. Olhamos como os incrédulos deste tempo prosperam financeiramente, fazem tudo de errado e não são punidos. Então, a pergunta não se cala:
por que seguir o que a Bíblia diz, se são os que não seguem que avançam mais? Eu gostaria de ler com os irmãos lá no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Amém? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo, a igreja de Timóteo, escrevendo ao seu amigo Timóteo, dizendo: guarda esta carta e anuncia, para que a soberba, os impulsos dos que praticam coisas erradas e ao mundo parecem brilhar. Ora, irmãos, a coisa não funciona dessa forma. Não inveje a prosperidade do ímpio, senão Michael Jackson estaria vivo, Elvis Presley estaria vivo e tantos outros mais. Se tinham tudo que é invejado pelo mundo, eles não cairiam em depressão e tantas outras coisas, porque faltava justamente uma coisa que bastava: Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Isso nós temos, isso sobra na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a fonte que nós temos, ela é transbordante. Ela é transbordante. Não cessa, o amor de Deus não cessa para com aqueles que o amam, para com aqueles que o servem. Aleluia, glória a Deus. Deus responde a este questionamento. Sua resposta inclui sua misericórdia para com os que o temem. Eles são fiéis, e a destruição dos ímpios no dia do juízo. Nós vejamos o que fala o Senhor sobre os justos que o temem. Nesses versículos que nós lemos, esses versículos que nós lemos, do 13 a 18, nós encontramos uma preocupação muito grande com Deus, para com os justos, para com aqueles que o obedecem. Irmão, esse mundo, é difícil viver nesse mundo. O próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. E ninguém melhor do que falar sobre as aflições desse mundo do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo, veio trazer a salvação e ainda foi assassinado. E ainda foi pendurado lá naquela cruz. E ele ainda chorou sobre Jerusalém. A dor maior do Senhor Jesus não foram aqueles cravos que lhe furaram as mãos e os pés, mas sim o fato dele ser rejeitado. Vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Essa foi a dor que cortou a alma do Senhor Jesus. Por isso ele chorou sobre Jerusalém. E o Senhor tem chorado todas as vezes em que aqueles que o ouvem confiam na sua palavra e deixam seus olhos arregalados por aquilo
que não deveriam. Arregalam seus olhos por aquilo que não deveriam, que não é o seu sustento. Mas no versículo 16 do capítulo 3 de Malaquias, versículo 16, ainda o Senhor falando, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram, aí os que estavam ali ouvindo o profeta Malaquias, o que Deus estava dizendo, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. O Senhor ouve com atenção aqueles que o temem. A sua oração é ouvida pelo Senhor. O ímpio, ele pode fazer daqui, dali e tal, mas um dia ele vai precisar e não vai ter conversa para falar com Deus. Ele não vai ter a intimidade, porque falta o principal, Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Cristo ninguém vai ao Pai. A oração do ímpio é uma oração distante, muito distante de Deus. A oração do obediente, do justo, é a oração como que abraçada ao Senhor, porque sempre está atento o Senhor ao clamor do justo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz o Senhor que Ele está atento, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, olha, aí está a diferença, irmãos. Vale a pena fazer a boa escolha. Vale a pena escolher bem. Fazer a boa escolha. A escolha que certamente vai te colocar na presença de Deus. A escolha que vai mover, vai fazer com que o Senhor se sinta mesmo como que obrigado a te atender, a te sustentar. Ó, o Senhor Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ele vos concederá. E às vezes nós ficamos quase que perguntando, mas será que é tudo mesmo? Será que é tudo mesmo? É isso mesmo, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é para que o nome do Senhor seja glorificado. É a palavra do Senhor, então ela tem que se cumprir. Foi Jesus que disse, o nome dele é glorificado. É glorificado quando a oração do justo é atendida. Aleluia. Glória a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouvia com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Nós sabemos que há um livro chamado Livro da Vida. Um livro chamado Livro da Vida. E todos os nossos atos aqui na terra estão registrados nesse livro. Certamente, quando nós chegarmos lá nos céus, irmãos, o Senhor vai nos mostrar essa noite do dia 23, né? 23 de julho de 2019. Dia 24 de julho de 2019. Vai mostrar essa noite. Pela sua obediência. Pela sua obediência. De ter vindo na casa do Senhor, louvar e glorificar o teu santo nome, se prestar a louvar e dizer para Ele que nessa confiança, no seu amor, na sua grandeza, nós não seremos abalados. Isso agrada ao Senhor. Deus sabe rir.
Deus, ele tem sorriso em seus lábios. Ele tem amor. E quando nós deixamos tudo que nós tínhamos por fazer, ou já fizemos, estamos cansados, mas por privilégio ao nosso Deus, nós estamos aqui. Isso agrada ao Senhor. Eu costumo dizer, quando nós saímos daqui, o Senhor não vai ficar ali no portão dando um tchauzinho. Eu até posso fazer. Quando eu saio despedindo de todo mundo, tchau, 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 irmão, vai com Deus e tal. Mas Deus não vai dizer isso. Tchau, vai com Deus, porque Ele é o próprio Deus, Ele vai sim. Ele que te trouxe é o que vai te levar de volta e vai te fazer abençoado. Leve a bênção para a sua casa. Leve a essência do poder de Deus para a sua casa. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a diferença, irmãos. É essa a diferença. Em Cristo nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito mais que vencedores. Glória a Deus, porque essa igreja, falando mesmo esse templo, preza pela qualidade da palavra e não pelo triunfalismo. E isso nos leva justamente a conhecer a essência de Deus e que Deus quer de nós, para podermos refletir naquilo que estivermos fazendo errado, ou que estivermos pensando errado, para não perdermos essa companhia ideal do Senhor. Aquele que te trouxe é o mesmo que vai te levar para a sua casa. E vai te levar ainda mais abençoado para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Você vai levar a bênção para dentro do seu lar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No livro de Apocalipse, nós já estamos chegando no final, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, olha o que diz a palavra, o vencedor. Quem é vencedor aqui, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, somos os vencedores, nunca esqueçam isso. Nunca esqueci isso. Nada de cabisbaixo. O cristão não tem que andar cabisbaixo. Não tem que andar cabisbaixo. Eu tenho certeza que Jesus só andava com a sua cabeça no lugar certo. Se fosse a vontade de Deus, do cristão andar com a sua cabeça, do homem andar com a sua cabeça baixa, ele ia colocar a cabeça lá nos pés, e talvez os pés na cabeça. Se ela está no lugar mais alto, ande sempre de cabeça erguida, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Ela está no lugar onde nos aproxima do alto. O nosso socorro, refúgio, bênção, unção, poder, ele vem do alto. E não é para ungir os nossos pés, mas ungir a nossa cabeça. Então, somos vencedores. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Esse livro que já foi dito aqui, lá em Malaquias. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O texto diz que eles temiam ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E é o que nos ensina em Provérbios. E pelo temor ao Senhor que o crente evita o pecado. Amém, irmãos? Então, nós lemos, estamos estudando, estamos assimilando, lá no livro de Malaquias, essa diferença, né? Onde o Senhor estava exortando aquele povo e tal. Quem realmente estava fazendo as coisas erradas, ficaram caladinhos, até porque o Senhor já foi dizendo. Sabe o que vocês dizem? Vocês dizem isso, mais aquilo e tal. Porém, tinha ali também um grupo dos que obedeciam ao Senhor. E para esse, o Senhor falou, tem um livro onde está sendo acrescentado todas essas coisas.
E nós vimos agora que lá em Apocalipse fala justamente sobre este livro. Porque Deus, além disso, o versículo 16 afirma que aqueles que temiam ao Senhor também estavam juntos e conversavam uns com os outros. Deus recompensa aqueles que o temem. Nós não fazemos uma barganha com Deus. Nós não propomos, vamos fazer um contrato, Deus. Eu te obedeço e você me abençoa. Olha, irmãos, o Jó, ele era um homem abençoado. Mas um dia Deus tirou tudo, até os seus filhos. Ao invés do Jó lamentar, aquele homem porque era justo, e Deus sabia que ele era justo, como sabe que você é justo diante dele. Ele não lamentou, ele disse, olha, Deus me deu, ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus tem uma recompensa. Embora nós não estamos fazendo uma barganha com Deus, mas Deus tem uma recompensa para com aqueles que o temem. Por isso, no versículo 17 diz, no dia em que eu agir, eu acredito que naquele momento em que o profeta, falando ali, Deus falando pela boca daquele profeta, aqueles que estavam praticando as coisas erradas, suas pernas devem ter tremido, ficaram bambas. No dia que o Senhor agir, aí eu disse, pronto, realmente é agora. Vai ser igual a Isaías, ai de mim que morrerei. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Quem? Aquele grupo que conversavam entre si. Conversavam fé, confiança, esperança, a alegria de saber que eles estavam perseverando no amor, estavam perseverando na obediência, no servir corretamente ao Senhor e deixar as coisas do mundo para lá. Eles serão o meu tesouro pessoal. Versículo 17. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhes obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Todo o tempo o Senhor só falou sobre bênção, sobre aqueles que o servem. Vale a pena fazer a boa escolha. Escolha o melhor, porque um dia estaremos diante do Senhor. Um dia estaremos diante do Senhor. Escolha bem, escolha o melhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela fala sobre o joio e o trigo. E aquela parábola não é para ilustrar, para ficar tão bonitinho, essa ilustração da Bíblia que fala sobre o joio e o trigo. Não é ilustração não, aquilo ali é uma verdade, é uma realidade. Porque vai chegar um dia em que o Senhor vai agir, vai separar o joio do trigo. E as promessas do Senhor para aqueles que o amam, que o servem, vai ser a melhor, em nome de Jesus. E para concluirmos, Deus mostra a diferença entre justos e injustos. Toda injustiça, toda prática pecaminosa, da fofoca ao adultério, da ira ao assassinato, tudo será punido por Deus. Os injustos não perecerão na congregação dos justos, avisa o Salmo de número 1. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Justo é aquele que crê em Jesus e que por causa desta fé faz o que é certo, obedecendo a palavra de Deus. Esta pessoa tem medo de Deus, evitando o erro e fazendo de tudo para acertar sempre. Aleluia. A pergunta final feita na primeira parte deste sermão continua para nós hoje. De que lado você está? Justo ou injusto?
Eu convido a igreja para ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tudo nessa vida, ela requer um esforço. O reino dos céus é ganho por esforço. Não adianta nós tentarmos achar que, bom, já que Deus tem todas essas promessas para a gente, então eu posso ficar aqui, sentado, deitado, eternamente em berço esplêndido, porque as coisas vão acontecer. É preciso buscar o fortalecimento, o poder de Deus, em nome de Jesus. É necessário tomar posse. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Mas se não abrir, não tem como. O Senhor não vai derrubar a porta do seu coração. De ninguém. O Senhor não vai derrubar. Pelo contrário, o Senhor te olha e vê de uma forma que às vezes nós não nos vemos. Ele nos olha e nos vê. A igreja, a sua igreja. A imagem que foi restaurada. A imagem de Cristo. Por isso, toma posse em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesse momento, santificar a nossa vida. Como diz, Senhor, na oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Santificado seja o teu nome. Que o seu nome seja santificado em todo o nosso ser. No nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Para que, Senhor, nessa santificação, possamos estarmos sempre próximos do Senhor. Estarmos sempre na tua presença, debaixo do teu olhar. Assim como o Senhor olhava, Senhor, e via, Senhor, o teu servo Jó. E o Senhor via uma qualidade. Assim também o Senhor vê uma qualidade, Senhor, naqueles que são a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós, Senhor, nesta noite, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Porque, Senhor, nós não somos tão diferentes assim daquele povo que estava sendo ali anunciado através, Senhor, do profeta, e o Senhor falava para aquele povo. Hoje o Senhor também fala, Senhor, para nós, para tomarmos esse cuidado. Porque somos, a tua palavra nos diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E nós queremos estar entre os escolhidos, não apenas os chamados, mas também os escolhidos. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Porque, Senhor, a tua palavra diz é que nós quem abrimos as portas, que a igreja é quem abre portas e ninguém fecha. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos, Senhor, essa palavra, essa convicção perfeita, Senhor, do nosso Deus. Nós vemos que o Senhor não esteve ali contando uma história, mas falando de coisas reais, coisas para serem observadas. E nós queremos, Senhor, nesta noite entregar mais uma vez o nosso coração a Ti e dizer que Tu é o nosso Deus e que a Sua paz reine desde agora e para todo sempre na vida do Seu povo. Em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja abundante em todos os momentos da nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.